Vamos nos concentrar, fechar os nossos olhinhos, pensar no alto e começar o nosso trabalhinho dessa noite. Eu peço à nossa querida Aurora que lê para nós a mensagem de ambientação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Do livro Meimei, o Amor Perfeito, psicografia de Miltes Carvalho Bona. A lição 35, um gesto de bondade. Lufadas de vento anunciavam tempestade. Relâmpagos e trovões logo trouxeram a chuva forte. Um cãozinho manso, mas trôpego, cansado e faminto, batia com a cauda de porta em porta, farejando um cantinho para se acolher e algo que amenizasse a fome. Ninguém lhe abriu a porta. Criança alguma repartiu com ele seu pão. Nenhum adulto substituiu o gesto de agressão por um olhar, ao menos. Ventania, temporal, solidão. Continuou caminhando em passos vacilantes, quando parte do tronco de uma árvore recém-caída atingiu suas patas, ferindo-as, impossibilitando-o de andar. O que fazer? Um transeunte, ofegante e cambaleante, aproxima-se. Relâmpagos iluminam sua face cadavérica, suas roupas esfarrapadas e as mãos trêmulas que denotavam embriaguez. Com supremo esforço, o homem consegue retirar a madeira e libertar o animalzinho que, agradecido, lambe suas mãos. Esse gesto de bondade, jamais esperado de alguém considerado por muitos como delinquente e viciado, espanta e causa surpresa. A solidariedade aqui narrada é de um irmão que, como tantos outros, aguarda um gesto de ternura, de mãos solidárias que possam ajudá-lo a sair da dependência química. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais esse trabalhinho de amor e caridade. O nosso ambiente já foi preparado, porque a nossa irmã Sheila, irmã Sheila, que irmã Sheila, Aurora, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó, nosso mentor da reunião. Aqui estamos nós mais uma vez, para mais um trabalhinho de amor e caridade e aprendizado. Que sejamos todos nós protegidos, amparados, e que essa nossa irmã possa apresentar o seu estudo, intuída pelo seu amigo espiritual. Muito obrigado essa oportunidade que nos dá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vou pedir agora a nossa irmã Maria Tereza que lê para nós um trecho do Evangelho. Por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos
foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que receberam 2, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas receberam 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio porque receberam 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além deles, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tira-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pela sua leitura importante. Agora, meus irmãos queridos e irmãs, vamos passar a palavra à nossa querida Regina, que vai falar sobre o Evangelho, capítulo 16. Pode falar, minha irmã. É com você. Boas vibrações. Obrigada, Mário. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer por essa oportunidade de estar aqui, podendo dividir com vocês um pouquinho desse estudo que a gente faz e que é muito importante, porque se a gente quer colocar em prática o Evangelho, como Jesus nos ensinou, que a gente tem que praticar, a gente tem que compreender, porque a gente só pode praticar aquilo que a gente compreende. Então, o estudo é sempre essa grande oportunidade, e uma oportunidade da gente estar vendo olhares diferentes. E, com isso, a gente vai ampliando também o nosso olhar e a nossa avaliação sobre cada tema que é tão importante, principalmente nos dias de hoje. Esse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele é muito importante, porque Deus representa a nós como espíritos imortais, é o nosso Pai, nosso Criador,
E é quando a gente está perto de Deus, a gente não só está perto das leis divinas, como também a gente se aproxima da nossa origem, do nosso DNA divino. Quando a gente se aproxima de Mamon, a gente está ligado simplesmente a essa reencarnação, a esse corpo de carne. É como se não houvesse mais nada além dele. Então, tudo fica só para aqui. E a gente não amplia o nosso pensamento, não amplia a nossa ação. Né? A gente acaba não se responsabilizando da forma como nós deveríamos. Então, na parábola dos talentos, a gente vê muito, muito essa bondade de Deus. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e o Pai Jacó, vamos então iniciar esse nosso bate-papo sobre a parábola dos talentos que foi lida agora. Então, só para a gente poder conversar, eu dividi assim em trechos a parábola, porque eu acho que fica mais fácil da gente ir conversando. Então, no primeiro trecho, né, quando ele fala, o Senhor age como um homem que, ausentando-se, chamou os seus próprios servos, entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. A cada um segundo sua própria capacidade e ausentou-se imediatamente. Então, o que isso nos fala? Né? Isso nos fala de Deus. Né? O Senhor da parábola é Deus. Não é verdade? Os servos somos todos nós. A humanidade somos todos nós. Os talentos, né, são os bens e recursos que a providência divina nos faculta para serem empregados em benefício do nosso crescimento e também dos de nossos semelhantes, como de toda a criação, né? Porque nós fazemos parte da criação. Né? E como Jesus falou, não vos chamo de servo, vos chamo de amigos. Né? Então, nós temos que cuidar do patrimônio que é de nosso Pai, de nosso Mestre Jesus. Então, quando ele fala isso, é muito interessante que ele diz o seguinte, a cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, não houve predileção, não é? Olha, eu vou te dar 5, eu vou te dar 2, eu vou te dar 1. Não, porque Deus é Pai, misericordioso, justo e bom. Então, ele jamais coloca nos nossos ombros um peso que nós não podemos carregar. Então, ele dá para cada um tarefas que eles podem cumprir. Podem, mas para a gente poder, nós temos que querer, não é? Então, Caligares, ele nos fala o seguinte, que é como se cada um desses espíritos, né, que receber esses talentos, então ele chama atenção para o seguinte, aquele que recebeu 5, provavelmente um espírito que já está mais adiantado em sua caminhada. Por isso, ele teria que responder por 5 talentos. Seriam aqueles espíritos que reencarnam já com uma missão que vai tocar a humanidade. Né? Então, a gente pode pensar, além dos grandes espíritos, é óbvio, né? Francisco de Paula, Francisco de Assis, desses grandes espíritos, mas a gente pode pensar um Nelson Mandela, que de dentro de uma prisão, ele tocou a todos falando contra a violência, né? Lutando pelos direitos, mas uma luta limpa, sem violência. Nós podemos pensar num Gandhi, nós podemos pensar em Madre Teresa de Calcutá, em Irmã Dulce, podemos pensar no Chico Xavier, né? No Divaldo Franco, que é com a Casa do Caminho, quantos e quantos talentos ele ali fez com que seguissem em frente. Então, são esses espíritos. Então, eles recebem os 5 talentos porque eles têm condições de dar conta disso. O que recebe 2
Caligares fala que seria aquele espírito que vem naquela família, não é? Para ajudar, para poder propiciar que aqueles familiares, aqueles que estão mais próximos, possam também desenvolver os seus talentos, né? Tudo que ele traz ali de virtude, de aptidão, né? Que ele possa dar essa condição para esses também se desenvolverem. E aí a gente também pode pensar que não só a família, não é? Mas a nossa pequena comunidade, né? O lugar onde a gente trabalha, né? Como cidadãos. Olha a importância desses talentos, do exemplo, né? Para sermos cidadãos. Termos respeito, empatia, tudo isso, esses 2 talentos, ele pode multiplicar, mas assim, dentro de um âmbito menor. E que aquele que recebeu um único talento, ele começa essa sua caminhada através do seu autoconhecimento, ele começa entendendo as leis divinas, entendendo as suas virtudes, e aí ele começa a dar os primeiros passos, buscando usar melhor o seu livre-arbítrio, a sua inteligência, o seu senso moral, né? Num progresso que seria inicialmente muito mais para ele, né? Mas que, como a gente vive em sociedade, né? A gente está sempre inspirando alguém, né? A gente está sempre servindo de exemplo para alguém. E, como eu sempre digo, a maioria das vezes é o exemplo do que não se deve fazer, né? Algumas vezes é o exemplo do que se deve fazer, né? Então, a gente está nesse autoconhecimento. Então, a gente é, no nosso nível evolutivo, aquele que recebeu, sim, né? Um talento, um talentinho, né? E aí, ele continua, né? Que eu acho muito importante esse pedaço, que ele dá o talento e ele se ausenta. Olha a confiança que Deus tem em nós. Ele nos dá os atributos, agora cabe a nós desenvolvermos. Ele confia em nós. E nós confiamos nele? Nos sabemos filhos de Deus? Espíritos em evolução? Porque se não sabemos isso, a gente pode realmente fazer como esse nosso irmão fez, não é? Então, o que ele fez? Tendo partido que recebeu 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou mais 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou mais 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Então, como que a gente vai colocar os nossos talentos para investir os nossos talentos, né? Quando? Na nossa reencarnação. Então, a reencarnação é a chave para a gente entender, porque cada um desses estava numa caminhada, dentro de um nível na sua caminhada evolutiva. Porque cada um de nós é único. E nós vamos caminhando no nosso tempo, no nosso passo. Mas o que a gente não pode é perder a oportunidade, é enterrar esse nosso talento, mesmo que seja um só. Não interessa. Mas é o que a gente tem ali. E Deus confia tanto na gente que nos dá realmente. Vai lá, com esse um talento, você vai conseguir ir em frente. Mas, se a gente for pensar, então a gente tem os nossos talentos, que é a nossa conquista espiritual, as nossas aptidões, as nossas potencialidades. E a gente recebe, não é, a reencarnação, né, que eu sempre costumo dizer que é o presente de Deus. E é um presente para ser vivido aqui e agora, no presente. Né? Porque se a gente quiser viver lá no passado, né? Ou lá no futuro, às vezes eu vejo as pessoas pensando muito, colegas nossos, né? Do que foi, do que deixou de ser,
de quem foi quem não foi quem, né? Ou então pensando muito, quando desencarnar, vamos para onde? Como é que é o lugar? Como é que não é? E a gente esquece dessa oportunidade, que é o nosso presente, para desenvolver esse nosso talento. E muitas vezes pegamos o nosso talento, sim, e enterramos, porque não vamos usar para nada. Deixamos ele ali parado. Não é? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque além das nossas aptidões, além da chance do presente da reencarnação, falta alguma coisa para a gente ter êxito, não falta? O que está faltando aí, gente? O Simonetti fala sobre isso. Falta iniciativa. Porque o trabalho é nosso. Então, falta iniciativa, né? Falta a vontade mola mestra do espírito junto ao trabalho. Aí, se a gente junta isso tudo, as nossas aptidões, a chance da reencarnação, mais a iniciativa, aí sim a gente vai poder ter êxito dentro das nossas possibilidades. Mas a gente vai conseguir isso, né? Então, Emmanuel nos fala que, pior que seja a nossa situação, detemos talentos de valor inestimável. E a Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela nos fala uma coisa que é muito importante. O homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores, não é? É quando a gente serve a mamão, né? Então, a gente tem que ter o cargo tal, a gente tem que ter o diploma tal, a gente tem que ter o cargo disso ou daquilo, e a gente esquece do nosso talento. Qual é o nosso talento? Né? A gente vai pelo que tudo que está fora de nós nos impõe, e a gente não para pensar qual é o nosso verdadeiro talento. Né? Então, o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com sua realidade legítima e, por efeito, com suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com bens inesgotáveis do espírito. E Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro da Esperança, ele nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Anotemos com imparcialidade como empregamos no dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Não é verdade? Senão a gente vai sempre estar respondendo a demandas externas e que não são as nossas. E aí a gente vai se afastando e a gente pega esse nosso talentinho e enterra. Porque a gente tem que ter um modelo qualquer externo para seguir, não é? Então, muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Ou seja, quando nós retornarmos, não é? À pátria espiritual, a gente, quando veio, nós fizemos planos, nós fizemos projetos, isso foi discutido amplamente, não é? Eu acho muito interessante que, às vezes, né, o amigo espiritual, a gente ouve isso, né, diz assim, olha, você não está preparado para isso? Mas aí a gente diz, não, estamos sim, né? Porque lá está tudo muito bom. Né? Aí, quando a gente chega aqui, a gente falha, porque realmente a gente não estava preparado. Mas é livre-arbítrio. Mas a gente vai ter outra oportunidade. Então, em vez de a gente pensar, eu não dou conta, a gente pensa assim, o que me falta para eu poder dar conta? Não é verdade? E a gente vai. Então, aproximando-se o servo que recebera 5 talentos, trouxe outros 5. Não é verdade? E o Senhor, né, diz para ele,
servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. E ele fez o mesmo com aquele que recebeu 2 talentos. Ou seja, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Então, os 2 estavam igualmente, né, cumpriram as suas tarefas. Então, a gente tem que parar de se comparar, né? Porque muitas vezes a gente quer os 5 talentos, não dá conta nem de um, mas a gente quer os 5. E aí depois fica triste porque não deu conta, né? Mas a gente tem, então, como a Joana nos fala, a gente tem que se conhecer, né? Porque quando a gente não se conhece, né, esse desconhecimento gera o quê? Gera medo, desconfiança, baixa autoestima, ansiedade, falta de pertencimento e muitas mazelas que se tornam obstáculos ao nosso crescimento. É quando aquele servo que recebeu um único talento chega para o Senhor e fala que sabia que ele era um homem duro, né? que ele iria cobrar realmente aquilo que ele proporcionou, né? Na verdade, ele não era um homem duro, ele era um homem justo, né? Porque ele confiou uma coisa, ele nos conhece, então nós temos sim capacidade de fazer, mas nós temos que nos conhecer, para não entrarmos nessa mesma esparrela que esse servo entrou. E ele diz que ele teve medo. Fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor diz, servo mau e preguiçoso, não é? Devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Ou seja, por que não houve nenhuma iniciativa? E ele diz, eu tive medo. E quantas vezes o medo, ele realmente nos paralisa? Quantas vezes nós temos medo? Muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E o medo realmente, ele pode sim nos paralisar. E esse medo, às vezes, vem do nosso orgulho. Olha que coisa engraçada, né? A gente pensar sobre isso. Mas, às vezes, o medo vem do nosso orgulho, porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de ser julgada. Então, o meu orgulho, né, não me deixa nem tentar. Então, se Deus nos dá essa oportunidade, nos deixa conquistar passo a passo, né, as nossas aptidões, as nossas virtudes, pegar essa oportunidade e enterrar, não é uma coisa que deva se fazer. É como se nós estivéssemos realmente traindo a confiança. Porque o medo, ele acaba minando a nossa autoestima, e aí acaba que a gente deixa de lado uma virtude que Jesus mais trabalhou aqui, que é a humildade. Porque quando nós nos humildamos, nós vamos poder olhar para nós e dizer, estou com medo, e aí? Né? O que eu faço? O Rossando Cleiton, ele fala sobre isso, né? O medo também é bom. Depende do nível do medo. Porque vocês conhecem alguém que nunca teve medo? Eu desconheço. Eu desconheço. Eu sempre falo isso, eu tenho pavor, mas é pavor, gente. É uma coisa de louco, de rato. Mas eu tenho pavor, mas eu tenho assim, pavor mesmo. Eu já subi nas costas de uma pessoa na rua, porque vinha uma ratazana, mas eu subi em cima da pessoa, imagina a coitada da pessoa, não é? Então, todo mundo tem medo de alguma coisa. E o nosso maior medo é de errar. Depois eu pedi 1000 desculpas à pessoa, falei, por favor, senhor, me desculpe, né? Que coisa horrorosa que eu fiz, porque foi uma coisa horrível, mas o medo nos faz essas coisas. Então, o medo pode ter
feito também esse servidor correr para enterrar. Tipo assim, não quero nem saber. Não quero nem saber. Porque quando ele voltar, ó, tá aqui, toma, é teu. Mas não é teu. É nosso. É nosso. Foi um presente, foi uma oportunidade que nos foi dada. Não é? Então, é nossa. Né? Então, o Rossando ele fala uma coisa muito interessante, que ele pergunta assim, seria prudente jamais ter medo? Seria prudente? Né? O medo é um sentimento que é importante se ter. O medo, ele nos dá prudência. Quando ele nos dá prudência, até aí ele é saudável, desejável e necessário. Né? Passando disso, aí ele pode ser paralisante, desestimulante. Olha só, ele é um psicólogo, né? Afetar a autoestima e fazer com que a pessoa não dê à vida e a si mesmo todo o potencial que a pessoa tem. A partir daí, faz-se necessário pensar como traçar estratégias para vencer o medo. Né? E ele conclui, não tenha medo de ter medo. E não tenha medo, sobretudo, de superar o medo. E quando a gente vê o Senhor falando com esse servo, o que ele diz? Por que não entregastes ao banqueiro? Ou seja, nós precisamos não ter medo de superar o medo e buscar ajuda, não é? Nós somos muito orgulhosos. Então, se ele tivesse pedido ajuda, ele não estaria nessa situação. Então, isso serve para nós também de exemplo, né? Porque Jesus deu para nós assim, uma lição de humildade. Quando o corpo físico dele não aguentava mais carregar a cruz, um sirineu veio ajudá-lo. E ele aceitou a ajuda. Jesus. Então, nós temos que ter essa humildade. Não é? Quando nós estamos ligados ao Pai, nós usamos também como ajuda a oração. E passamos a ver com olhos de ver quantos à nossa volta podem chegar e nos dar a mão, nos auxiliar, para que nós possamos, então, multiplicar esses talentos, fazendo pelo outro a mesma coisa, distribuindo esse bem. Né? A Joana, quando eu li sobre essa coisa do medo, né, eu estava lendo O Homem Integral, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, né? Aí eu estava pensando sobre isso, como superar o medo. Então, tem um pedacinho do texto que ela diz assim, necessário recorrer a alguns valores éticos e morais, a coragem para decifrar-se de onde vem esse medo, a confiança no êxito. Nós não podemos titubear, a gente tem que ter confiança. Se Deus nos deu essa possibilidade, é porque nós podemos, sim, cumpri-la, não é? O amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos de seitas ou de grupos. O que pode sempre o que pode acalmar sem acomodar, tranquilizar sem desmotivar. Porque o que o servo fez? Ó, tá lá, tá enterrado, tá bonitinho, vou devolver para ele, tá tranquilo. E se acomodou. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque a gente tem que caminhar, né? Então, a verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada, até acertá-la. Joana de Ângeles bate muito nessa tecla, né? Tem uma frase dela que diz, nós vamos errar, vamos cair no mesmo lugar, quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Quando aprendermos, não vamos mais cair ali, mas até aprendermos, é aquela casca de banana que a Ana fala, né? Está ali do nosso lado e a gente sempre pisa nela, né? Porque a gente ainda não aprendeu, gente. Então, por isso a gente pisa nela, né? Então, no finalzinho já da parábola, né, ele fala, tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que tem será dado,
e terá em abundância. Mas aquele que parece ter e que não tem, o que tem lhe será tirado. Aí alguma pessoa pode dizer, pensar assim, mas que coisa horrorosa. Não é, gente. Porque se o talento é para ser multiplicado, é para o bem de todos, por que você vai deixar com alguém que mostrou que ainda não tem essa condição? Então, realmente, vamos dar para aquele que tem condição de multiplicá-lo. Isso não é uma punição, isso não é lógico. É lógico. Porque Deus quer que o bem se faça, que o amor chegue aqui na Terra. Né? Jesus não disse isso, eu vim colocar fogo na Terra. Esse fogo é o amor, e ele tem que se espalhar. Então, se você ainda não está muito preparado, vamos lá, vai se preparar, mas enquanto isso não pode ficar aqui escondido, guardado dentro da terra. Tem que ser multiplicado, não é? Então, aquele que se empenha, aquele que procura, dentro de todas as suas possibilidades, com a maior verdade possível, né? Com humildade, né? Sem querer ser mais do que é, mas também não se acomodando em ser menos do que pode, esse vai receber o quê? Mais o quê, gente? Mais prêmios? Parabéns, tapinha nas costas? Não! Vai receber mais responsabilidades, vai receber mais tarefas, e tarefas cada vez com mais responsabilidade. Não é assim aqui no planeta Terra, né? A gente está no primário, é uma forma, a gente está no ginásio, já tem outras responsabilidades, né? Até a gente chega no segundo grau, outras, na universidade, outras. Se a gente for continuando, cada vez mais nós teremos responsabilidades e cada vez mais nós teremos, sim, que responder pelas nossas responsabilidades. Afinal de contas, nós aceitamos, é livre-arbítrio. Então, quando ele diz será mais, será dado, não é prêmio. Mais será dado são mais funções. Não é isso que a gente vê? Os espíritos vão crescendo em escala e mais funções, mais responsabilidade, mais amor eles têm que ter em cada coisa que façam. Então, esse é o prêmio. Esse é o prêmio, né? Por isso, então, e aquele que parece ter. Por que parece ter? Porque ele não tinha. Se ele enterrou, ele não tinha. Ainda tem tempo, Mário? Então, tem o Simonetti conta uma história de Esopo, que ele diz o seguinte, que tinha um homem muito avarento que vivia preocupado com a segurança dos seus bens. Então, depois de muito pensar, né, porque a pessoa queima a bufa, né, pensando coisas inúteis, ele pegou todas as economias e ele fundiu tudo numa barra de ouro. E aí, o que ele fez? Pegou essa barra de ouro, enterrou lá no fundo do quintal dele. Mas todo dia, gente, ele ia lá no fundo do quintal olhar para a barra de ouro. Ficar olhando para a barra de ouro. Ou seja, a barra de ouro não servia para nada, né? Estava lá no fundo do quintal. Até que um ladrão, observando esse vai e vem dele todo dia, o seguiu, foi lá quando ele não estava, cavou, pegou a barra de ouro e foi embora. Né? Então, ao tomar conhecimento de que ele tinha sido roubado, estava sem a barra de ouro, ele ficou desesperado. Ele quase enlouqueceu. Mas aí, um vizinho, né, que era uma pessoa sensata, foi consolá-lo e falou para ele: por que está tão transtornado, meu amigo? Se o ouro que você guardava fosse uma simples pedra, daria no mesmo, pois não tinha nenhuma serventia para você. Então, a gente tem que pensar se a gente também não está, muitas vezes, fazendo isso. Né? Foi o que esse servo fez. Recebeu a oportunidade, estava ali, tinha condições, Deus confiou nele, mas ele preferiu enterrar.
Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? E ele fala no final, lançai o servo inútil na treva exterior, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Né? Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Na proporção em que tivermos feito bom uso dos talentos recebidos, empregando-os para o nosso bem, para o bem de todos, novos talentos nos serão confiados, ampliando o nosso patrimônio espiritual. Né? Necessitaremos, quando a gente deixa o nosso talento enterrado, né, a gente abre mão dessa oportunidade de caminhar. Então, é quando a gente fala que o espírito fica o quê? Parado. Né? Ele não volta para trás, mas a gente pode ficar parado. Então, enterrar o nosso talento é quando a gente fica parado. A gente abre mão desse caminhar. Então, nós necessitaremos de uma nova reencarnação para consolidarmos através do trabalho, da confiança em Deus e em nós, do descobrimento de nossas virtudes, a necessidade de caminharmos. Então, quando isso ocorre, nós poderemos sim, como disse Monetti, ser constrangidos a rever nossas posições. Por quem? Pela nossa grande mestra. Quem é a nossa grande mestra? Que é aquele aguilhãozinho que nos faz rever muita coisa, a dor. Daí o pranto e o ranger de dentes. Não é um castigo. Não é um castigo. Deus não castiga, gente. Deus não pune. Deus não premia também, tá? Essa é a parte ruim da notícia, né? Do final da notícia, né? Então, a gente vai ser constrangido pela mestra dor, a nos mexermos, a procurarmos saída, a procurarmos soluções, a colocar os nossos talentos, né? A nossa inteligência, o nosso senso moral, o amor que habita em nós, que é o amor do Pai. Né? Nós vamos ser constrangidos a fazer brilhar a nossa luz, a sermos o sal da terra. Por isso a mestra dor, não é verdade? Mas quando aprendermos já a dar esse passo, a caminhar, o mestre amor virá também caminhar conosco. E aí nós vamos poder, né, aplacar um pouquinho, né, esse aguilhão e seguirmos agora com os próprios pés, porque nós vamos seguir o amor. Né? Então, nós vamos valorizar os patrimônios que Deus nos confia para o nosso bem e para o bem de todos. E Emmanuel, no livro da Esperança, que é o meu livro de cabeceira, que eu adoro, né? Ele nos fala, meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Basta usar-de sabiamente a vontade, melhorando-te sempre. Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Muito obrigado, minha irmã, pelo seu estudo, muita reflexão e muito explicado a nossa querida parábola dos talentos. Muito obrigado, irmão. Meus irmãos, agora nós vamos fazer a nossa prece de irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais uma prece de irradiação que vamos pedir pelos irmãos encarnados. Inicialmente, como sempre, pedimos perdão pelos nossos atos, nossas falhas, e temos sempre a capacidade de perdoar. Agora podemos já fazer os nossos pedidos. Agradecemos por tudo que recebemos. Vamos pedir
para o nosso lar, aqueles que moram com a gente, que convivem conosco. Pedir pelas nossas crianças, as crianças que estão aí nas ruas, nos orfanatos, necessitam de um lar. Pedir pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos idosos do Lar de Francisco e também dos diversos asilos do mundo. Vamos pedir pelos moradores de rua, que estão aí, em muitos, espalhados por toda a nossa cidade e demais cidades, para que eles possam, todos eles, ser protegidos e amparados e recebam a luz do nosso Pai. Vamos pedir pelos desempregados, que são muitos, que eles possam encontrar o emprego para o sustento de suas famílias. Pedir pelos aqueles privados da sociedade, nas penitenciárias, nas prisões, que eles possam também receber a luz do Senhor. Vamos pedir pelos países em conflito, nas guerras, e colocar na consciência dos dirigentes desses países que a guerra não é a solução. A solução é o entendimento, é a paz. Vamos pedir pelo nosso país, nosso querido país. Anjo Ismael, nosso protetor, que sejamos envolvidos, todos nós, pela essa paz que tanto necessitamos. Que os nossos governadores usem o bom senso e pensem na população tão sofrida. Queridos irmãos, vamos pedir por todos os irmãos em sofrimento desse planeta. Que possamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes que possam estar junto de todos esses irmãos, tentando curá-los. São muitos em todo o mundo, sofredores de doenças físicas e doenças da alma. Pedir pelos profissionais da saúde que fazem um trabalho maravilhoso, ajudando a cura dos enfermos. E não esquecer, meu Pai, de pedir pela nossa casa querida, amada, pelo Francisquinho, também querido, e pelo Lar de Francisco, pelos seus dirigentes, pelos médios que estão afastados dos trabalhos, pelos funcionários, pelos voluntários e pelos frequentadores. Que a paz de Jesus esteja com todos, Pai. Obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Vou pedir agora ao nosso irmão Saulo que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Amigos espirituais, especialmente dirigimos nossas súplicas ao Chico, o sol de Pedro Leopoldo, ao Chico, o sol de Paola, ao Chico, o sol de Assisi, a Maria, Mãe da humanidade, Mãe de amor e misericórdia. Possam todos os nossos irmãos que necessitam de auxílio, de alguma forma de auxílio no mundo espiritual, receberem o de que necessitam para dar curso às suas vidas, em paz e em equilíbrio. Hoje, especialmente suplicamos pelos que têm deixado a terra pela violência, em quaisquer circunstâncias. Conflitos bélicos entre países, criminalidade, toda e qualquer forma de violência que tenha motivado a desencarnação. Possam todos, repetimos, receber o amor e o carinho de que necessitam para dar curso às suas vidas, aos seus planos, ao imperativo da evolução. Damos assim graças a Deus, a Jesus, ao Chico, Sol de Paola e ao irmão Jacó.
Muito obrigado, Saulo, pela sua linda prece. Vou pedir agora ao nosso irmão Paulo que faça para nós a prece de agradecimento. Nosso Pai, queremos agradecer a todos por esta reunião que foi de extrema necessidade, extremo estudo, com as orientações desejadas sempre, para que possamos seguir na nossa caminhada, fazendo com que os talentos sejam nos dados, que possamos defini-los da melhor maneira possível, com as orientações do Mestre Jesus, que possamos seguir sempre agradecendo a todos por tudo aquilo que nos tem dado e que possamos ter o equilíbrio fazendo a nossa caminhada, que possamos sermos humildes, paciência e resignação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Muito obrigado, meu irmão, pela sua prece. Antes de nós encerrarmos o nosso trabalhinho dessa noite, vou pedir um momentinho de atenção para a leitura do boletim. Uma nova sessão pública presencial será aberta no dia 18 de maio, quarta-feira, às 9 horas. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça-feira, às 9 e 20 horas. Quinta, às 20 horas, sexta, às 17 e domingos, às 15h30. A exceção da sessão de quinta-feira, todas as demais são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook da congregação. Para assistir às sessões presenciais de terça à noite, quinta e sexta-feira, acesse a página do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Já para assistir às sessões de terça de manhã e domingo, não é necessário se inscrever. Basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade na enclave. Parece-me também que a sessão de quarta-feira não precisa se inscrever, das 8 às 9 horas. Atendimento fraterno. Passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas, adquira seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no térreo. Torne sócio da congregação e contribua em qualquer valor para a manutenção de nossas atividades. Principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever no nosso canal de YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médios voluntários. Venham fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato comigo, telefone 988-999931. Vou falar um pouquinho desse trabalhinho, gente. Precisamos de médios para o trabalho. Só temos 10 médios trabalhando e é necessário o trabalho voluntário dos médios para que possamos ir adiante com o nosso trabalhinho. Quem puder ter horário disponível e que conheça algum médium que tenha horário disponível, conversa e peça para ele entrar em contato comigo. É necessário porque o trabalho é muito gratificante, não só para o enfermo e principalmente para nós. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina espírita é contribuir para a manutenção da congregação. É associar-se ao Clube do Livro, lançado esse mês. Acesse o site da congregação, escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxoval de bebês, agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregue mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos. As doações podem ser feitas de duas maneiras.
através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 997866525. Ou, se preferir, diretamente na congregação, precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica de tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Bicofralda, e de luvas de látex, tamanho de M e G. Roupa íntima, G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, entregas na congregação no Lar, Rua Figueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Queridos irmãs e irmãos, agradecemos a presença de todos e voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas, ou na próxima quinta, às 19 horas. Que Jesus abençoe a todos nós. Um abraço. Tchau.